Bom, meu nome é Gustavo, eu trabalho aqui no Unifeg, eu sou professor do curso de Ciência da Computação e também leciono no curso de Engenharia Mecânica e atualmente eu sou o coordenador do curso de Ciência da Computação. Eu tenho mestrado e doutorado em Ciência da Computação, ambos pela Universidade Federal de São Carlos, e meu bacharelado em Análise de Sistemas pela Unimep, lá em Piracicaba. Bom, o objetivo desse vídeo é tentar explicar um pouco do que vem a ser o profissional de ciência da computação. Então, o que é ciência da computação? Antes de falar o que é o profissional de ciência da computação, eu vou falar o que não é o profissional de ciência da computação. Né? O cara de computação, o profissional de computação, não só o de ciência da computação, ele não é o cara que vai ficar formatando máquina, tá? Então, assim, você formata o computador para mim? Pode ser por amizade, entendeu? Mas ele não é o profissional, ele não ganha vida formatando máquina. Ele não é aquele cara que vai ficar instalando aplicativos. Você tem aquele software, tal, principalmente software pirata. Tá? O profissional de computação ele não participa desse nicho de pirataria, de softwares ilegais e por aí vai afora. E um outro tema que ele também não é, ele é o cara que sabe tudo. Tá? Então, assim, sabe de Word, sabe de Excel, sabe de. E outra, Word e Excel são aplicativos comerciais, aplicativos domésticos, são aplicativos que estão aí na ponta para o usuário final. Tá? Então, quando você fala de ciência da computação, nós estamos falando de um outro nicho, estamos falando de um outro profissional. Mas o que é ciência da computação? Essa é uma pergunta que não quer calar. O que é ciência da computação? Para responder, vamos separar em duas partes. Primeiro, o que é ciência? Quando a gente fala em ciência, nós temos assim já pré-estabelecido um preconceito dentro da palavra, que você imagina um cara de jaleco branco dentro de um laboratório, dissecando um ratinho, fazendo compostos químicos e blá 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 blá. Então você imagina ciência como um cientista maluco, né? Aquele um Einstein da vida, um cara de cabelo arrepiado e por aí vai afora. Na realidade, quando você fala de ciência, nada mais é do que uma habilidade de resolver problemas com uma metodologia. Então você não vai simplesmente chegar diante do problema e ficar por tentativa e erro para solucionar o problema. Não. Eu tenho uma metodologia, eu sei uma forma, um mecanismo para resolver aquilo. Não vou ficar tentando. Né? E quando você fala de computação, você está falando de recursos computacionais normais, você está falando do hardware, do software, do computador em si, linguagem de computação e outras coisas mais. Então, quando você fala de ciência da computação, você está falando de um profissional que utiliza, que resolve problemas computacionais com uma metodologia. Então, ele não é um profissional de tentativa e erro. Ele é um profissional que possui em si uma carga científica, entendendo ciência por metodológica, uma metodologia, um mecanismo, né, uma conduta, dentro da área de computação. Mas se você pega a computação, essa computação é um termo extremamente vago, né, muito amplo. Eu tenho a questão de desenvolvimento de aplicativos, onde você vai ter software, linguagens específicas que vão lhe auxiliar no desenvolvimento de aplicações comerciais ou científicas. Você pode ter a questão de dispositivos móveis. Eu vou desenvolver aplicativos que vão ficar em dispositivos que são capazes o usuário levar para tudo quanto é lado. Não apenas celulares, estou falando de tablets também. Eu tenho softwares, questões de redes, conectividade, fala muito de cloud hoje, questão de banco de dados, que é onde você armazena os dados. Aqui só nessa parte de banco tem uma infinidade de tecnologias associadas, porque eu posso estar falando de banco de dados normais, que é o comum que você vê na padaria, na casa da titia, como você vê também os bancos de dados que o Facebook usa, que o Google usa, que são bancos de dados não estruturados, né, nesse novo momento que vive a computação. E você tem a questão de inteligência artificial, que é a questão de você conseguir fazer a máquina pensar como um ser humano. Isso são grandes áreas, tá? Tem outras grandes áreas da computação, como processamento de imagem, a questão de reconhecimento de padrões, a questão de computação ubíqua. E se você junta tudo isso daqui, aí que o negócio vai longe, porque você vai falar de Big Data, Data Science e blá blá blá, e por aí vai afora. Então, computação é uma área extremamente rica, né? Mas
quais são os profissionais da área de computação? Como que é a questão do usuário? Bom, primeiro, eu tenho aqui um primeiro nível de profissional que atua no mercado, eu tenho o meu feliz usuário de computador, né? Ele está lá usando seu aplicativo e pela carinha dele aí no nosso exemplo aqui, você vê que ele está muito feliz, né? Bom, quem é que desenvolve o aplicativo que vai ficar na ponta para esse usuário mexer? É um profissional chamado da área de sistema de informações. Esse cara, o que ele faz? Ele pega as ferramentas, as aplicações, as linguagens que já estão disponíveis, prontas, e simplesmente desenvolve novos softwares para ficar para esse usuário trabalhar. Tá? Esse profissional de sistemas de informação também em alguns momentos é chamado de engenheiro de sistemas ou algo do tipo. Tá? Mas é sistema de informação. Bom, chega uma hora que eu tenho num nível mais alto, eu tenho o pessoal da ciência da computação. Qual que é a diferença básica entre o sistema de informação e a ciência da computação? O ciência da computação, além de fazer o que o pessoal de sistemas de informação faz, ele é também capaz de gerar novas bibliotecas, gerar novas ferramentas para desenvolver softwares para o usuário. E num nível mais acima, eu tenho o pessoal da engenharia da computação, que tem o foco deles no que, além do pessoal do que a capacidade da ciência da computação faz, eles também conseguem trabalhar com a questão de hardware, embarcar software em dispositivos e por aí vai afora. Então, basicamente, o que nós temos quando se fala em área e profissionais da área de computação, nós temos sistemas de informação de forma direta com o software, ciência da computação, que além de fazer o que esse sistema faz, tem a questão de desenvolver ferramenta pessoal de sistemas, e engenharia, que está num nível mais alto. Bom, fazendo um quadro comparativo dos profissionais de sistemas de informação e de ciência da computação, eu vou elencar alguns projetos e falando que um faz, o outro faz. Por exemplo, o pessoal de sistema de informação vai desenvolver uma aplicação com banco de dados. O que o pessoal de ciência da computação faz? Além de fazer ou desenvolver a mesma aplicação para banco, nós também podemos fazer novas plataformas para armazenar dados, com algoritmos mais otimizados para fazer pesquisa nesses dados. O pessoal de sistema de informação desenvolve interface rica para o usuário. Nós, de ciência da computação, além de fazer essa interface rica, nós podemos implementar novos componentes e novas bibliotecas para fazer essas interfaces. O pessoal de sistema de informação desenvolve aplicações para dispositivos móveis. Nós, ciência da computação, desenvolvemos novas tecnologias para esses dispositivos. O pessoal de sistema de informação desenvolve aplicação web. Nós, ciência da computação, implementamos novas plataformas para operacionalizar sistemas em ambientes assíncronos, por exemplo. Tá? E etc. de um lado, etc. plus do outro. O mesmo poderia ser feito para a ciência da computação com engenharia, só que lembrando que o pessoal da engenharia vai ter a questão de software embarcado e outras coisas mais que o pessoal de ciência não vê no curso. Tá? Bom, mas afinal de contas, o que é esse profissional de ciência da computação? É simples. Se eu pudesse defini-lo numa única frase, eu falaria o seguinte: é o profissional da área de computação que não aceita o impossível do estado atual da tecnologia e utiliza seu conhecimento para criar um novo estado computacional. É essa que é a principal função do cientista de computação. Ele é o cara que consegue transformar o que ele tem, criando novas coisas, novas tecnologias, para continuar o desenvolvimento. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta, a grande questão: pô, é legal, gostei da ideia de ser um cientista de computação, vou fazer o curso e tal, mas vale a pena fazer o curso? Bom, primeira pergunta, mercado de trabalho, correto? E aí, nessa questão do mercado de trabalho, o que eu fiz? Eu fui lá no meu LinkedIn e eu baixei algumas ofertas de emprego que estavam disponíveis para mim lá no LinkedIn. Eu simplesmente fiz assim, ó, peguei a primeira parte do link, tá? Então, tem muita demanda de emprego por profissionais da área de computação, tá? E aí eu fui na Exame, e aí eu tenho essa reportagem, o link está aqui para quem quiser procurar, e uma questão interessante que nesse artigo trata é que em plena crise, nós, profissionais da área de computação, ainda somos muito demandados, por uma questão muito simples. Em crise, o que as empresas querem? Elas querem otimizar o processo.
elas querem melhorar a eficácia dos seus mecanismos. E quem é que faz isso? Quem é que é a chave para implementar essa agilidade? É o pessoal da computação. Então, nós tangibilizamos ideias, regras de negócio, mas quem faz isso ficar real, tangível na ponta para o usuário final, para as empresas usarem, somos nós, profissionais da área de computação. E esse artigo é legal porque ele ainda trata das principais nichos de profissionais da área que são demandados. Então, o primeiro grande mercado que temos aqui, que nós da área de computação temos, é segurança de informação. Que é o quê? Que é a galera, hoje com esse negócio de hackers, crackers, a questão de invasões, dados bancários, qual de nós aqui nunca recebeu um e-mail falando, você está endividado e tem lá um linkzinho para você clicar. Aquilo é um trojan, aquilo é uma forma de invasão que muitos pessoal que quer invadir o computador, buscar informações, começam a fazer spam disso na internet. Então tem um pessoal especializado em trabalhar na área de segurança da informação. Os profissionais dessa área giram em torno do salário, segundo a reportagem aqui, R$ 12.000. Um segundo profissional muito requisitado é o desenvolvedor de full stack. E aí uma coisa interessante você pode perceber que esse De Paula, que é o CIO da New Way, ele afirmou que é muito difícil encontrar esse profissional. Mas por que é difícil encontrar? Porque é o cara que tem uma visão de toda a área de desenvolvimento, desde a infra até o front-end, até a interface do usuário, tá? E aí ele fala, o pessoal daqui é de ciência da computação, e um ponto fundamental para a nossa área, questão do inglês, tá? O inglês faz um diferencial para os profissionais da área de computação. Então, a faixa de salário para esses profissionais está na casa dos 20 mil, segundo a reportagem. Uma outra profissional é especialista em DevOps. DevOps é um termo novo, está surgindo agora, está bola quicando com ele aí. E o que é o DevOps? É uma forma de você integrar, desenvolver aplicações, integrando, reduzindo a distância entre o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de negócio. Software, quando você faz desenvolvimento de aplicações, principalmente para a área comercial, o grande problema, a grande questão é você conseguir traduzir a necessidade do cliente para a aplicação. Esse é o grande ponto aqui. E esses profissionais, essa metodologia, ela atua nesse nicho aí. Aí os salários são girando em torno de 18 a 25 mil, segundo a reportagem. Bom, aí a grande vedete do momento, né, que é o que o pessoal está mais vendo na ponta, são os desenvolvedores para dispositivos móveis, programador mobile, né, tanto para o iOS, para o Android. E esses caras, as faixas de salário fica entre 7 a 11 mil reais, segundo a reportagem. Bom, esse é um dos meus preferidos, é o cientista de dados, tá? Você tem hoje, o volume de dados gerado que as empresas possuem é gigante, é totalmente surreal. Mas não é apenas a questão do volume, mas também a forma com a qual esses dados estão armazenados. Nós já saímos do arroz com feijão, que temos os dados tabuladinhos, bonitinhos, em planilhas e coisas do tipo. Nós estamos falando de imagem, nós estamos falando de vídeo, nós estamos falando de áudio, nós estamos falando de texto. Então tem uma série de informações e mídias diferentes para se armazenar os dados. Mas a pergunta que não quer calar é: o que eu faço com isso? Como que eu busco dados disso? Como que eu busco informação disso? Como que eu agrego valor no meu negócio dentro desse universo de dados tão diversificado? O profissional de cientista de dados ou data science é a questão, é o profissional. Então é um profissional com uma base estatística, não é só o desenvolvimento, ele tem uma base estatística muito forte e ele está girando na casa de 10 a 18 mil reais, segundo a reportagem, os salários aqui. E essa aqui ainda é uma área muito nova, tanto que boa parte das tecnologias ainda estão dentro da academia, estão dentro da universidade. Ou seja, somos nós das universidades que estamos a produzir o conhecimento dessa carreira, desse mercado aqui, tá? Bom, temos os arquitetos de Big Data. O que é o Big Data? Big Data é justamente a capacidade de armazenar esses dados de diferentes formatos. A galera de Data Science,
eles fazem o desenvolvimento buscando a correlação de dados justamente dentro do projeto de Big Data, que nada mais é do que eu pegar diferentes modelos de dados em diferentes formatos e armazená-los de uma forma estruturada, uma forma que eu consiga trabalhar e acessá-las, né? Esse profissional de arquiteto que projeta essas soluções está, segundo a reportagem, na casa de 14 a 20 mil reais. E o IT Business Partner é aquele cara de tecnologia que tem a capacidade de traduzir o negócio para o pessoal de desenvolvimento. É um profissional extremamente requisitado, é um profissional difícil, por quê? Porque você não tem que saber apenas de tecnologia, mas também do negócio, da área de negócio. Tanto que normalmente esses profissionais eles acabam se especializando em nichos. Então, por exemplo, eu tenho a galera de inventário, eu tenho a galera de controladoria, eu tenho a galera de folha de pagamento. Então, eles acabam se especializando nessas áreas de negócio para conseguir traduzir para o desenvolvimento como fazer as novas funcionalidades, os novos desenvolvimentos, tá? Então, são uma terceira. E, bom, nós do Unifeg esperamos você para ser um novo profissional da área de ciência da computação, para atuar dentro desse mercado fantástico que é a área da computação. O nosso vestibular está marcado para o dia 24 de setembro de 2017. Espero te ver em 2018 como aluno do curso de Ciência da Computação. Muito obrigado.